Olá, quarto ano, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa aula de matemática. Hoje, dia 27/7, segunda-feira. Peguem o caderno de vocês de matemática. Quem está com o livro EMAI em casa pode fazer as tarefas lá no livro EMAI. Não esqueçam de colocar lá no cantinho acima a data de hoje, dia 27/7, ok? Coloque a data do dia de hoje no livro EMAI. Quem não está com o livro, faça no caderno e acompanhe a atividade no caderno. Abram o EMAI na página 91 e vamos lá para a nossa atividade. Atividade 14.5 da sequência 14. Atividade 1. Na região metropolitana de São Paulo, o sistema de abastecimento de água é integrado. 8 complexos são responsáveis pela produção de 67 mil litros de água por segundo, para atender 33 municípios abastecidos pela Sabesp, e outros 6 que compram água por atacado. São eles Santo André, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Diadema e Mauá. Observe o gráfico e responda às questões. Então, vamos lá. Aqui temos Mananciais de São Paulo, produção de água por segundo. Então, são os mananciais que produzem águas por se abastecem, né? E produzem sua água por segundo. Aí tem a quantidade. Então, aqui na nossa linha vertical, temos os mananciais, aqui os mananciais e os nomes dos mananciais. Quais são eles? Rio Grande, Alto Cotia, Cantareira, Rio Claro, Alto Tietê e Guarapiranga, né? E na nossa linha horizontal, temos a quantidade de litros de água por segundo, certo? Então, estão vendo, né? Então, agora que vocês já analisaram o gráfico, sabe dos mananciais, o nome dos mananciais, estão vendo aqui no nosso gráfico, na horizontal, a quantidade de litros de água por segundo que abastece os locais, né? Vamos para a nossa tarefa. Aqui se refere... Perdão, gente, eu errei aqui. A que esse gráfico se refere? A que esse gráfico aqui se refere? Aí vocês irão colocar a que esse gráfico se refere, aí letra A. Que informações são apresentadas no eixo vertical? Bom, o que apresenta aqui nesse eixo vertical que eu acabei de dizer para vocês? Aí vocês irão escrever aqui na letra A, certo? Na letra B, o que representam os números que aparecem no eixo horizontal? Eixo horizontal, os números. O que representam esses números? Também falei para vocês ainda há pouco. Vocês irão colocar a resposta aqui na letra B. Na letra C, há mananciais que produzem na mesma quantidade de água por segundo? Quais? Se tem, vocês vão colocar sim ou não, e quais são duas respostas, tá? Se tiver. Sim ou não, vocês vão analisar o gráfico e colocar lá se há mananciais que produzem a mesma quantidade de água por segundo. Aí vocês vão analisar, ver qual deles, se produzem a mesma quantidade de água por segundo e quais. Sim ou não, quais, ok? Depois, na letra D, qual é a produção de água por segundo do manancial de Rio Claro? Vocês irão lá onde está Rio Claro e analisar a produção de Rio Claro para ver quanto ele produz. Ó, Rio Claro, tá aqui. Onde termina o gráfico de Rio Claro, né? Então, qual é a produção de água
por segundo do manancial de Rio Claro. Aí vocês irão analisar e ver, colocar a resposta ali abaixo, certo? Colocar a resposta aqui. Então, vocês vão colocar qual é a produção de água por segundo de Rio Claro. Letra E. Qual desses mananciais produz a menor quantidade de água por segundo? Analisem o gráfico e vejam qual é o lugar que produz a menor quantidade de água por segundo, certo? Pessoal, vamos para a nossa próxima página. Página 92, atividade 14.6. Problema 1. João Pedro colocou cubos coloridos em um saquinho, 5 azuis, 7 amarelos e 10 vermelhos. Então, ele foi lá no saquinho, colocou lá 5 azuis, 10 vermelhos e 7 amarelos, certo? Observaram a quantidade de cubos e as cores que eles colocaram? Isso nós chamamos de probabilidade, é uma aula de probabilidade, né? Vocês vão entender o porquê probabilidade. Ele pediu que seu avô Paulo retirasse um cubo sem olhar. Então, o que ele fez? Ele foi lá, a primeira coisa que ele fez, João Pedro foi lá num saquinho, colocou dentro os 10 cubos vermelhos, os 5 azuis e os 7 amarelos. Aí ele chacoalhou o saquinho e chegou para o vô dele e pediu para tirar sem olhar. Aí, depois, para cada situação, verifique e marque com um X o que é mais provável de ocorrer. Então, se ele jogou lá dentro do saquinho os cubos, qual é a probabilidade de qual cubo sair para o vô dele, sem o vô dele olhar, né? Analisando as quantidades, qual é a probabilidade do vô dele tirar ou o azul, ou o amarelo, ou o vermelho? Qual é a probabilidade de qual cubo sair, né? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Agora vamos para o X, que tem que marcar o que é mais provável de ocorrer, né? Para cada situação, verifique e marque com um X o que é mais provável de ocorrer, de acontecer, né? Na letra A, sair um cubo azul. Então, na letra A, sair um cubo azul ou sair um cubo amarelo? Então, analisando a quantidade de cubo azul e cubo amarelo, temos aqui 5 cubos azuis e 7 cubos amarelos, né? 7 amarelos. Então, qual que é a probabilidade mais provável de sair o azul ou o amarelo? O que vocês acham? Aí vocês vão analisar, pensar e fazer um X na probabilidade que vocês acham que é mais provável de ocorrer. Na letra B, sair um cubo azul ou sair um cubo vermelho? Analise a quantidade, azul, 5 azuis e 10 vermelhos. Quais vocês acham que tem a maior probabilidade, que é mais provável que saia, o azul ou o vermelho? Faça um X no que vocês acham. Letra C, sair um cubo vermelho ou sair um cubo amarelo? Analise novamente a quantidade dos vermelhos e dos amarelos. E coloque um X, marque um X no que vocês acham que tem mais probabilidade, que é mais provável ocorrer, que saia o vermelho ou o azul, certo? Atividade 2. Paulo colocou no saquinho um cubo azul, um amarelo e 8 vermelhos. João Pedro vai retirar, sem olhar, um cubo do saquinho. Letra A. É possível que saia um cubo azul? Por quê? Né? Então, analise aqui, um azul, um amarelo e 8 vermelhos. João Pedro vai retirar, sem olhar, um cubo do saquinho. Aí vocês irão responder, analisando a questão,
É possível que saia um cubo azul? Por quê? O que vocês acham? É possível? Sim ou não? E por quê? Ok? Letra B. É muito provável que saia um cubo azul. Por quê? O que vocês acham? É muito provável que saia um cubo azul? E por quê? Né? Letra C. É muito provável que saia um cubo vermelho. Por quê? Então, todas as questões são duas respostas, sim ou não, e justificar a resposta, certo? É provável, é muito provável que saia um cubo vermelho, e por quê? Sim ou não, e por quê? Então, é essa a nossa atividade, pessoal. Vamos ficando por aqui. Então, analisem com carinho, leiam com carinho novamente, para vocês poderem responder, ok? Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.